paz de Jesus Christ. Nós estamos hoje aqui com um episódio diferente do CasaCast, na verdade. Mas, como sempre nós fazemos, não vai ser diferente hoje. Mas primeiro, vamos orar, tá? Vamos orar de olhos abertos, porque não tem como orar. De olho aberto, senão como é que vai ficar a situação? Vamos lá, então, vamos orar. Deus, mais uma vez, Senhor, Aleluia, Jesus. buscando a Tua face através aqui das redes e apresentando a Cristo a todos aqueles que escutam e participam das nossas redes sociais. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, que a Tua presença possa chegar em cada casa, em cada lugar em que esse vídeo alcançar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, olha aí. Aí você deve estar pensando, puxa, um episódio diferente de CasaCast, nós não poderíamos deixar vocês mais uma semana sem um episódio, não é verdade? Então nós estamos fazendo um episódio diferente hoje. Explicando a vocês que tivemos alguns problemas técnicos e de saúde. Aí, você sabe, né? Não dá pra fazer negócio doente. Mas fiquem atentos que na próxima segunda-feira nós vamos estar voltando com o nosso formato tradicional, Isso. né? E vamos estar entrevistando o Diácono Ronaldo, que é eu ia dizer fazendeiro, mas ele não é fazenda não, ele é um sítio. É um sítio. É um homem do campo, né? Um homem do campo. E da cidade. Aí ele vai estar falando para vocês como que é evangelizar, falar de Jesus, viver Jesus no campo E na cidade. e na cidade. Porque ele não é só um homem do campo, ele é um homem do campo e da cidade. Esse é o diferencial do Diácono Ronaldo. Exatamente. Aí a gente decidiu vir aqui conversar, né? Fazer um CasaCast no caminho. No caminho pra onde? Pra igreja, claro. Exatamente, estamos indo para a igreja, viu? Para a igreja sede, né? ICB Recife, estamos a caminho do RCE, Reunião de Crescimento Espiritual. Isso. E nós já estamos na reunião de crescimento espiritual, desde já. Sendo já. E a gente vai pelo caminho aqui conversando. Eu não vou olhar muito pra câmera, porque assim, eu tô olhando pra frente, sabe? É verdade, porque se eu olhar para a câmera, aí a gente vai... Tem aquela música, né? Quero conhecer Jesus. Aí, Vai calma. conhecer Jesus mais rápido. Calma, ainda não. Temos algumas obras a fazer ainda, ok? Deixa eu consertar aqui, que deu uma saidinha. E tá aqui no buraco meio mal assombrado. Mas eu subi um pouquinho, daqui a pouco eu apareço. Fique tranquilo aí. Beleza, pessoal? Então, fiquem escutando a minha voz, feito uma voz de locutor. É uma voz de locutor, entendeu? Só ficou eu aqui no negócio. Olha só, eu queria levantar um pensamento que foi feito agora há pouco, um negócio bem objetivo. Tava discutindo, o que eu quero falar assim, é conversando, tá, pessoal? Não é brigando não, discutindo alguns pontos sobre a história da igreja com a minha esposa. Não que eu goste de história da igreja, assim, que estudo, não. Mas estávamos debatendo lá e um dos pontos foi... Tava vendo uma reportagem, aí passou assim: Patrícia Bravanel fica muito feliz porque Silvio Santos foi ao culto. Aí negócio bacana, né? Pra mostrar que o evangelho, ele é geral. Ele é pra alto, pra baixo, pra gordo, pra magro, pra rico e pra pobre. Não é verdade? O evangelho pode e deve alcançar a todos. Exatamente. Então isso foi algo bem interessante. E a igreja, ela foi ministrar na igreja, né? Aí ela foi ministrar na igreja de André Valadão. Na Batista Lagoinha. Isso, lá em Orlando. Aí tava lá ministrando e tal. Aí daí me veio um comparativo da história da igreja do tempo de Constantino. Tá, continue, tô ouvindo isso aí. Esse negócio da igreja é interessante. Desde o tempo de Constantino. Não que seja a mesma coisa, é óbvio que não, tá? Mas o princípio era muito interessante. Aí, por exemplo, o que é que existia? Os cristãos se reuniam onde? A gente aprendeu no livro de Atos, né? Que se reuniam em casas, e posteriormente, quando a perseguição aumentou, em cavernas. Isso. Então eram reuniões em locais às vezes inóspitos, mas eles se reuniam para falar de Cristo.
quando o imperador ele decide frear, né, a perseguição e se diz cristão depois incorporar o cristianismo à religião isso romana. Aí que vem nesse momento que a gente consegue observar os primeiros cristãos vindo da elite romana. Isso. Não é verdade? Porque certamente eles já estavam lá, né? Só que estavam ocultos, com medo. Com medo. Tem aquela questão do status. Porque também, se eles eram descobertos, podiam perder o status, podiam perder o dinheiro, podiam perder as posses. Então é isso que eu fiquei pensando, rapaz, com certeza o cristianismo chegou numa elite romana naquela época, numa grande parte, só que ninguém fazia porque tinha medo. Mas quando, tipo assim, saiu oficialmente, eles apareceram. Sem contar que a gente fica imaginando, como Deus ele é perfeito, fica imaginando, aqui tu tocou nesse assunto, eu fiquei imaginando que talvez esses cristãos ricos que não divulgavam ser cristãos, talvez eles fossem os patrocinadores até do movimento cristão. Né? Porque, boa, interessante, verdade. Talvez eles fossem os patrocinadores, aqueles que disponibilizavam casas, disponibilizavam terrenos, disponibilizavam cavernas. E até mesmo serviam como segurança. Por exemplo, fica ligado que vai ter uma guarda em tal dia por aí. Não vai não, hoje não. Como por exemplo, isso aí é bom tocar, porque por exemplo, existem países hoje que é proibido o evangelho, mas existem ricos, pessoas influentes que defendem, que vão ali e fazem a defesa para que o evangelho continue sendo pregado, mesmo que de forma de caverna, em locais ocultos. Tem gente que se converteu, porque Deus ele faz assim, né? Sim. Deus ele vai proteger o seu povo, e ele vai usar quem? Ele usa a gente. Então ele pode usar gente rica, gente pobre, gente de influência. Isso não é de agora, né? A gente vê aí que aconteceu muitas vezes. Sim, com certeza. Então, essa daí é uma pauta a se analisar, a se pensar e ver que o evangelho, ele chega a todos, né? A toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então isso é uma coisa que ficou na minha cabeça e eu tenho que compartilhar pelo menos um pequeno raciocínio com os irmãos. Tem uma segunda parte do raciocínio que eu prefiro ficar pra mim. Não complica a coisa não. Então é bem interessante quando a gente faz essa analogia com a história da igreja. Rapaz, é fenomenal. E até tocando ainda na história da igreja, eu vou parar. Eu sei, pessoal, eu vou parar de falar da história da igreja, porque quando eu falo história da igreja, eu me empolgo. Pode falar, a história da igreja é boa. Quando vem no século III, que foi um dos maiores momentos de perseguições dos cristãos. Olha, foi no século III, viu, pessoal? Você olha, poxa, os apóstolos foram perseguidos, sim. O primeiro século, o segundo, mas no século III, alguns teólogos dizem que foi o momento crítico do cristianismo. O negócio esquentou, né? Isso. E que dali saiu quando a igreja, pastor, ela de fato abraça ali no final do século III com Teodósio, é definida como a religião oficial do Império Romano. Muitos começaram a sair, abre aspas, da igreja e ter uma vida diferente. Como assim? Quis voltar ao evangelho primitivo, pregar no deserto. E daí, vocês sabiam que foi daí, com esse pensamento, que surgiu os monges? Olha que legal. Que legal, os primeiros mosteiros. Monges cristãos que você Sim, fala. os monges cristãos. Porque nessa época já tinha os monges tibetanos. Tinha, sim, exatamente. Os monges chineses, de outras religiões, né? Isso, exato. E tem um teólogo que ele diz o seguinte, ele fez, os monges realmente eles viviam o evangelho, só aí o teólogo diz assim, eu não vou citar nome, tá? Ele diz assim, eu considero os monges, os cristãos covardes, porque eles viviam
eles deserto. diziam deserto, pregavam, tinham uma vida ali humilde, mas eram covardes porque não iam a toda propagar o evangelho, não, era entre eles. Então é tipo uma comunidade fechada, né? Sim, aí veio os mosteiros e tal, e pá. Interessante isso, né, cara? Interessante. Muito interessante. Interessante. Dessa parte da história aí. Tá vendo? É vivendo e aprendendo. Tá vendo? E você? O que é que você acha aí? Faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre a história da igreja, você coloca no comentário aqui embaixo, que depois a gente vendo a demanda, a gente pode fazer um vídeo exclusivo. Falando só sobre a história da igreja. E quem vai estar falando mais isso é o professor Francisco Coutinho. Não, é o pastor aí. Só observa. A história da igreja é muito complexa, né? É, a história da igreja. É um negócio complexo, porque a história da igreja, ela passou por muitos altos e baixos. Sim. Né? E quando a gente fala da história da igreja, a gente fala da história da igreja cristã toda. Até 1500 foi muita coisa. Muita coisa. Em 1500 é que vem a reforma protestante. Então a igreja que a gente conhece hoje até 1500 era completamente diferente. Tá vendo só tu? É uma evolução. Ela veio sofrendo várias metamorfoses, várias evoluções, várias transformações. Então muita gente acha, porque como não pesquisa, e acha que a igreja é o que a gente vê hoje. Mas o que a gente vê hoje, filho, já passou por várias adaptações, A única coisa que não muda é a palavra de Deus, mas a igreja ela vem se moldando aí, se adaptando para não morrer, senão morre, né? Tá vendo só, pessoal? E aí, vocês que estão sempre nos acompanhando, o que é que estão achando desse episódio diferente? Se vocês quiserem mais episódios desse aqui, vocês falem também. A gente tá aceitando todas as opções. Hoje foi um episódio diferente, não. Tá sendo um episódio diferentão, né? Um episódio bem diferente. No caminho para RCE, adorar a Jesus. Oh, glória a Jesus, aqui ainda tem internacional, viu? É. E eu vou dar uma dica, assim, pra você que gosta de... Diz um livro bom sobre a história da igreja aí, Chico. Rapaz, um livro bom sobre a história da igreja tem o título dele é propriamente dito A Igreja Primitiva. Igreja Primitiva. Eu tô esquecido o autor é americano. Mas eu vou fazer o seguinte pra vocês. Se vocês... Eu tenho esse livro, tá? Quero deixar claro que eu tenho esse livro. Em PDF. Tu posta o nome do livro nos... Vou colocar o nome do livro aqui. E caso alguém queira, você pode ir lá no Instagram da igreja, é ICB Jardim Cajueiro, e dizer assim, eu quero aquele livro que você falou lá. Eu mando pra você. Isso. Aí eu não mando um só não, eu mando vários. Eu mando vários. Aí você vai ver o que é livro, viu? Fala, por exemplo, a história de Paulo também, né? A história de Falando Paulo. da história da igreja, tem que falar da história dos apóstolos. Sim, sim. Mas a história de Paulo é muito massa também. A gente tava até comentando sobre a história de Paulo. Muito, muito top. Fala aí, dá um toque pro povo ficar curioso. Eu vou fazer o seguinte. O povo ficar curioso, não é pra contar a história toda. Não, eu não vou contar a história não, mas eu queria dar uma sugestão de leitura. Assim, não vou... O livro que eu vou lhe indicar é a Bíblia. É a própria Bíblia. Só que eu queria que você lesse dessa vez de uma forma diferente. Quando você vai ler a Bíblia, eu não sei vocês, mas eu procuro pegar uma associação. Por exemplo, quando você for ler agora, vou dizer 2 livros para você ler em conjunto. Terminou de ler um, leia outro. Em seguida, eles não são sequenciais na Bíblia, na sua Bíblia, mas para mim ele é uma sequência. Quando você for ler agora o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, olha, aqui é assim, ó, aqui é ao vivo e a cores, meu velho. Mas ele não atendeu não, viu, que ele tá dirigindo não, fique tranquilo, ele não atendeu não, e não foi pro ar. Você atendeu não, tô dirigindo. Imagina se eu tivesse atendido, olha a bronca, eu ia ter que cortar o vídeo. Eu só desliguei aqui o som pra não ficar... Aí faz o seguinte, quando você for ler agora o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor, o médico, né? O médico Lucas, você lê Lucas e em seguida você lê Atos. Isso. Observe que a narrativa é a mesma porque o escritor é o mesmo, né? Assim, não existe nada concreto na Bíblia que demonstre que é Lucas o escritor de Atos, porém devido à sua narrativa e a dedicatória, isso, inicial, que é a Teófilo, aí alguns teólogos pressupõem que é Lucas. Inclusive, também alguns teólogos, pastor, eles defendem que
tem duas vertentes. Tem alguns teólogos que defendem que Hebreus foi escrito também por Lucas e outros por Paulo. É. E tem que os dois têm narrativas bem parecidas também, né? Digamos de passagem. Também porque os dois eram bem Eruditos, né? Eruditos. Isso. Então faça isso, viu? Quando você for ler agora, leia Lucas. E em seguida você já entra no livro de Atos. Tá? Inclusive todos os dois tinham cultura helênica, né? Sim, sim. Os dois eram... Lucas era grego, né? Isso. Não era judeu. Não era judeu. E Paulo era judeu, mas ele tinha cultura grega, né? Sim, sim. Romana, judeu e grego. Ele tá bicho esperto, arretado. já era desenrolado. Desenrolado não, você amostra. Mas que eu tô dizendo vocês têm que ir atrás desses camaradas aí pra crescer. Porque a gente evolui muito lendo esses camaradas, lendo a Bíblia, o livro de... Essa dica que o Francisco deu é uma dica muito interessante. Quando você lê Atos e Lucas e Atos em sequência, você vê muita coisa parecida, muita referência parecida. Os livros, eles meio que se complementam mesmo. Eles têm a narrativa de Lucas, ela meio que é complementada na narrativa de Atos. Aí você acaba tendo uma visão bem ampliada dos fatos que ocorreram. Porque você vê os detalhes, né? Isso. Os detalhes que os dois livros eles relatam. É bem interessante. Faça isso, viu? Não deixe de fazer isso não. Faça isso aí, meu irmão. Então, se alimente da palavra de Deus, tá? E é algo bacana ter essa... Ultimamente eu tô me aprofundando bastante. Eu acho que eu já li, em uma semana eu já li o livro de Atos umas 3 vezes. Sério mesmo, essa semana umas 3 vezes o livro de Atos, porque eu tô observando alguns detalhes que eu não vou revelar um negócio aqui não, mas eu tô escrevendo um negócio aí e vai sair um negócio bacana, beleza? Os detalhes do livro de Atos aí, ó. E nos detalhes que ele agia. Eita! Será que eu vou escrever um livro? Escreve, mano. Será que eu vou escrever um livro? Eu digo pra escrever. Meu Deus do céu. Escreve, Deus tá te dando conhecimento, tá te dando sabedoria. Escreve o livro, mano. Olha, você compraria o livro? Não vai pra vender livro, não. Vai ser 0800. Não sei como é que é. Eu não sei nem como é que funciona esse negócio de livro. Deixa esse negócio de livro pra lá. Eu acho que não dá pra ser 0800 porque tem questão de produção, edição, tudo isso, capa. Calma, pessoal. Eu tô dizendo que ninguém vai vender livro aqui não. Fica calmo. Foi só não quer dizer que seja caro. Mas escreve o livro, irmão. Se Deus está te dando, escreve o livro. Escreve. Eita, forte, tudo aquilo que Deus está te falando. É forte. E se você parar para observar, quase todas a Bíblia, Deus sempre fala assim: escreve o que eu te falo, né? Com o João mesmo, escreve o que eu te falo, registra. E aí eu entro até na área administrativa, Francisco, porque no setor administrativo existe um ditado que de boca nada funciona. Tudo que você for fazer, você tem que ter registrado, escrito, para confirmar que foi feito, que foi falado, que foi realizado. Toda reunião de igreja, reunião de associação, de empresa, diretoria, tem o quê? Uma ata. E na ata tem tudo o que aconteceu durante aquela reunião. Então, quando Deus está falando com a gente tem que começar a criar esse costume de escrever. Escrever tudo que Deus fala. Vai que Deus está te dando um livro e tu não percebeu ainda. Olha pra aí, é forte. Aí você escreve e depois você vai juntando as peças, quando daqui a pouco você tem um livro. E não vai ser um livro qualquer, vai ser um livro baseado naquilo que Deus te deu e baseado na palavra que Ele já passou a outros profetas. É forte. Mas primeiro, antes desse livro aí, eu vou liberar para vocês. Olha, que eu tô falando isso aqui, eu vou liberar para vocês em forma de livreto a minha monografia do curso de bacharelado de teologia. Eu vou liberar para vocês aí, vou fazer algumas reorganizações, né, para não ficar aquele texto acadêmico. Isso. Vou alterar um pouco, vou alterar o título para ficar um livreto bacana de se ler. E o título é decorrente hermenêutica, né? Porque eu defendo muito que nós precisamos de ter um conhecimento um pouco mais apurado para poder investigar, ler, interpretar e saber o que de fato aquele texto bíblico
ele está falando. Então, defendo muito o estudo da hermenêutica bíblica. Isso é importante. Porque a interpretação bíblica, ela vai definir o tipo de crente que você é. Isso é fato. É fato. Não tem como você ser um bom crente se você tem uma má interpretação. Como é que você vai ler a Bíblia, interpretar e vai decidir interpretar? Eu vou interpretar a Bíblia aqui, ele interpreta do seu jeito, da sua vontade, conforme o seu querer. Misericórdia. Aí vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Não dá. Então a hermenêutica, ela é muito importante. Inclusive, quando a gente fala em questão de interpretação, né? Discernimento é um dos dons, né? O dom de discernir. E se você tem um dom de discernir, você apura ele com estudo, não é verdade? Quando a gente vai, por exemplo, para a escola de profeta de Samuel, o profeta não era simplesmente chegava e abria a boca e profetizava. Não, tinha um estudo, toda uma construção, todo um ensinamento para o camarada virar profeta. Eu tô errado? Não, tá certíssimo. Quem sou eu, hein? Tá certíssimo. E uma coisa interessante também, você vê na própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Vamos lá pro livro de Neemias. Se eu não me engano, é Neemias capítulo 8. Quando Esdras, ele vai ler a palavra, né? Para os irmãos que lá estão. E o texto é claro, que ele diz que ele lia e interpretava, ensinava, compreendia. Todos compreendiam e choravam. Isso. Isso é muito Pode forte. ser. A profecia, a palavra, ela não pode ser lida, simplesmente lida ou interpretada de forma aleatória, né? Porque às vezes a gente vai ler a palavra e ler, por exemplo, vamos dar um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí começa, sabe, irmão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o entendimento é esse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí passa lá uma horinha falando só isso. Então a gente tem que ler, analisar, avaliar, entender todo o contexto que o salmista Davi escreveu aquilo, toda a historicidade, por que ele estava falando daquilo, para que ele estava falando daquilo, vendo que Deus também estava falando com ele, dizendo que estava com ele o tempo todo. E aí a gente constrói, né, Chico? Tô errado? Você tá certinho, cara. Constrói um desenvolvimento da palavra, e a revelação da palavra, ela surge pra gente de forma clara, objetiva. Aí a gente cresce, a gente aprende, a gente desenvolve. Aí fica um negócio, um cristão mais seguro, porque senão o camarada vai começar a pensar: poxa, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu tô passando por necessidade, tô passando por crise, tô desempregado, como é que é isso? Já começa a questionar Deus de uma forma até às vezes agressiva, né? Sim. E daí que surgem os tipos de ministração, né? Tópico, expositivo e tal, e enfim. Inclusive aqui no nosso canal tem alguns irmãos que eu conheço que gostam muito de uma explanação expositiva, né? Os irmãos lá da ICB Cajueiro Seco gostam muito dessa explanação expositiva. Eu tô falando isso porque conheço os irmãos de lá, e desde já grande abraço, a paz do Senhor a todos os irmãos aí da ICB Cajueiro Seco, tá? E é isso. Então, pessoal, o que é que vocês estão achando aí dessa conversa bem descontraída, né? Com muita informação. Com muito cuidado, porque tem que ficar olhando pra frente. É verdade. Eu só olho pro lado quando o sinal fecha. Tá vendo só? Então, faz o seguinte, eu esqueci de falar isso pra você, mas faz agora. Chegasse até aqui nesse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve, compartilha. Se você quer mais uma conversa dessa, apurada, se você quer um estudo mais aprofundado, porque esse aqui é o CasaCast, mas a gente provavelmente, né, pastor, a gente vai abrir outros quadros aqui nesse canal. Esse é o canal da segunda-feira, 21 horas, CasaCast. Mas pode ser outros dias, ter outros canais, um estudo aprofundado de um livro e tal, não sei. Uma conversa ao vivo até, quem sabe. Sim, mas para isso precisamos da sua ajuda, para bater 1000 inscritos nesse canal. Tem que se inscrever, irmão, compartilha, entendeu? Faz isso com a gente, ajuda a divulgar o Evangelho de Cristo através do canal ICB Jardim Cajueiro, e a gente vai crescendo em graça e em conhecimento tudo junto. E a gente vai trabalhando. E aí, pessoal?
gostaram do vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, né? Porque você tá vendo que é um formato diferente que a gente tá testando aqui. Mas fique calmo, viu? O formato do CasaCast não é esse. Isso aqui é um formato diferente, inovador. Mas próxima segunda-feira, às 21 horas, nós vamos estar aí com o formato tradicional, que é o de podcast normal. Podcast normal. Beleza? Então faz o seguinte. Sem aperreio. Vai lá, se inscreve aí no canal. Se inscreve também no nosso Instagram, @ICB Jardim Cajueiro. E seja abençoado com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, vamos estar parando por aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, dar o teu joinha. Tô olhando que o sinal fechou, viu? Na paz. Tchau, tchau.